E é nesse momento, então, que a nossa experiência começa a ditar um pouquinho de como que você enxerga o seu processo. Todo mundo que olha para um cenário onde existe um alto open rate e um alto reply rate, fala assim, cara, tá tudo certo, eu não preciso melhorar nada aqui, né? Pois é, mas existe agora, a gente falou de reply rate relativo, né? Que é justamente entender essa taxa dentro daquilo das pessoas que abriram. Mas existe um outro vertente, um outro viés de análise, que é quantos dos meus contatos estão respondendo positivamente. Porque toda resposta é uma resposta. E aí, como que a gente analisa isso? Geralmente, a gente cria um terceiro indicador aqui embaixo, que é a conversão. Então, eu entendo se o meu e-mail ele é responsável por uma determinada conversão. Por quê? Porque eu consigo a conexão e não só tive a resposta, que a resposta é justamente a conexão, mas essa conexão me gerou uma call, ou ela me gerou, sei lá, uma passagem de bastão para o meu closer em um MQL ou alguma coisa do tipo. Então, em todos esses casos, eu preciso entender o que é realmente um reply rate. Ele é um reply rate positivo ou negativo? Então, não necessariamente quando eu olho para esse cenário, eu tenho o meu processo perfeito. Eu tenho aquilo que eu busco. Os números por si só, eles não dizem tudo aquilo que você quer. Ou você destrincha eles um pouco mais, ou você entra em uma análise qualitativa. Entendendo se, por exemplo, não necessariamente a resposta é negativa, mas ela é uma resposta de dúvida. Uma coisa muito comum para quem vende no mercado de vendas, vende uma ferramenta, é que tem alguém te perguntando se a sua ferramenta é um CRM, por exemplo. Ou, se você vende para um outro determinado mercado e algo já está muito consolidado, alguém te pergunta se a sua ferramenta faz aquilo. Então, se você passa por situações onde essa dúvida existe, talvez o seu open rate esteja legal e você está conseguindo chamar atenção, mas o seu reply rate ele está ruim, ele tem um número alto, mas ele é ruim, porque você não tem uma comunicação clara. E aí tem que ir lá, voltar no e-mail e melhorar a comunicação. Ou, por outro lado, pode ser que o seu open rate deixe alguma coisa implícita ou ele crie uma ideia na cabeça do lead e isso leva com que ele leia todo o corpo do e-mail pensando em determinado ponto. E aí ele acaba tendo um viés ali, um bias na hora de ler o seu e-mail e aí ele fica com dúvidas dentro daquilo que ele tinha. Uma outra coisa muito legal que pode vir a acontecer é que você coloca uma chamada extremamente interessante e aí todo mundo responde te xingando. Ou você roda um fluxo muito ruim, então é muito repetitivo, você erra a mão ali no espaçamento entre os touchpoints. Então, sei lá, você está tentando prospectar um cara, você está fazendo um contato um dia atrás do outro e chega em alguns dias a fazer mais de um contato no mesmo dia. É lógico, o lead poderia simplesmente falar, não tem interesse. Nesse caso, pode ser que ele também te responda xingando. Tem gente que não gosta, isso acontece. Se você chega num ponto onde as pessoas estão te respondendo negativamente, geralmente você está errado. Você tem alguma coisa muito errada no processo. Então é hora de melhorar. Uma das maneiras de você estar muito errado, de você irritar seu lead, é justamente essa quebra de expectativa que a gente falou ali atrás. Colocar um e-mail ali com um assunto que engana, é um truque para o lead simplesmente clicar e abrir, é uma maneira ruim de conseguir isso. Se eu não me engano, o Stelly Eft, ele fala sobre um e-mail que ele leu e que ele falou, caramba, você me pegou. Esse é um dos assuntos que eu acho que realmente me fizeram ler. E era alguma coisa relacionada à morte, por exemplo. Então, tente não usar esse tipo de situação, porque o Stelly Eft viu aquilo, ou acho que ele estava falando de dívida, ou algo do tipo. Pense em coisas negativas que seu lead não gostaria de clicar naquele e-mail para ler. Então, ele entra com um sentimento ruim. Aí ele entra com um sentimento ruim, olha, e dependendo do lead, ele vai olhar e falar, cara, não gostei, e eu vou te falar que não gostei. Então, nesses casos, a gente vai levar isso em consideração. Mas, no final das contas, eu posso ter uma situação extremamente positiva, onde tudo está funcionando bem, as respostas são positivas e é hora de replicar isso cada vez mais. Entender se existem outros fluxos em outras etapas que eu posso usar o mesmo modelo de e-mail, então eu posso aprender com o corpo desse e-mail, entender como que está a disposição de informação, a escaneabilidade dele está legal ou não, se eu tenho um call to action que pode ser repetido em outros e-mails também. Então, uma das coisas muito comuns é eu ter um e-mail que está para o meio e para o final do meu fluxo de cadência, que está performando muito bem, e aí você vira e fala, cara, quero jogar ele lá para o início. Nem sempre isso funciona, em alguns casos ele performa muito bem justamente porque ele já está no meio para o final do fluxo.
Mas você pode aprender com determinados elementos desse e-mail a como melhorar os e-mails anteriores e reduzir o seu ciclo de conversão dentro daquele fluxo. É muita coisa, eu sei que é muita coisa, mas a gente está tentando deixar um pouquinho mais claro para todo mundo que vai começar nesse mundo agora sobre como que você tem que analisar as hipóteses. Eu gosto de brincar muito com o meu time porque eu sou um fã do Elon Musk e ele fala muito sobre todas as análises que você realiza, elas têm que ser baseadas em hipóteses. Eu tenho que ter premissas. Eu encontrei um problema, eu vou definir hipóteses e vou tentar entender quais são as mais prováveis. E é assim que o Growth Hacking, no final das contas, funciona. Você vai entendendo onde melhorar e como melhorar e vai fazendo testes sobre aqueles pontos. Então eu tenho indicadores, eu tenho visibilidade, agora é hora de eu fazer o meu Kaizen rodar. Então a gente está voltando lá atrás, e aí se eu sou um hustler, eu faço isso com frequência, eu consigo entender o que está acontecendo, e eu tenho um processo para isso acontecer. Mas eu estou voltando lá atrás nas regras de Sales Engagement. Beleza?